fui convidada a estar falando com vocês a respeito do HIV/AIDS e a intenção de estar falando com vocês surge de um trabalho que eu estou desenvolvendo a nível de doutorado sobre o impacto do HIV/AIDS na qualidade de vida. Nós começaremos abordando a questão do jovem e a importância, inclusive, de compreender o que é a juventude. Para Dyron, em 1998, ele, nas suas reflexões, ele menciona a inexistência de um único modo de ser jovem nas camadas populares, ainda que a diversidade dessas manifestações tenha como base as condições sociais, as classes sociais, de gênero e de territórios. Quando esse autor aborda esse enfoque, nós estamos dando uma preliminar de como que nós vamos tratar essa questão na palestra de hoje. Ou seja, os códigos culturais, as etnias, as identidades religiosas e valores também ocupam espaço importante na condição juvenil. Tanto que, na perspectiva cultural, ser jovem é um modo de sentir, relacionado com o movimento, a mudança e a capacidade de experimentação frente à vida. Essa forma de estar no mundo, com essa forma de estar no mundo, o jovem utiliza mecanismos próprios e apropriados de comunicação. Um dos exemplos é através da música. A música para os jovens, por exemplo, independentemente de seu estilo e das tribos, é muito mais que um acessório de consumo ou de moda. É de fato um instrumento de comunicação com o mundo. Vamos perceber que através da música, os jovens falam, opinam, criticam, sugerem acerca de política, religião, regras sociais e saúde. A exemplo das músicas que o Cazuza elaborou. Um dos trechos dela, que ele diz assim: o meu prazer virou risco de vida. Então ele acaba deixando, nesse trecho, uma mensagem falando sobre as festas, a bebida, as drogas, que para ele, o seu prazer, agora ele não podia. Por quê? Porque corria o risco de vida. Então a questão da AIDS, ela surge nessa etapa da vida do Cazuza, assim como surge na etapa de vida dos jovens que estão nas nossas escolas. O que antes era um prazer e relativo a uma prática de relacionamento sexual pode inclusive levar a uma contaminação pelo vírus e também por uma doença que é às vezes irreversível. No momento existem vários tratamentos, mas a questão da AIDS ainda configura-se como uma etapa onde os professores terão que ter bastante empenho, principalmente na prevenção. Algo nessa música que nos chama a atenção, ele diz: sexo, drogas e rock and roll. Então, essa frase usada para simbolizar tudo que era curtição antigamente, faz como se fosse uma ironia, dizendo que de tanto usar do famoso sex and roll, acabou pegando uma doença que posteriormente o mataria, falando que aquilo não era tanta curtição como ele acreditava. Não tinha mais o rock and roll, a parte boa, que era a mais importante. Então, essa questão de nós, professores, educadores, pesquisadores, cientistas, levantarmos questões relativas à prevenção, surge no momento oportuno. É nesse processo onde o tempo e o movimento adquirem uma roupagem própria. Os jovens assumem, ou na conquista, ou na falta dessa conquista, a condição de sujeitos ditos juvenis. Então, essa noção nos remete à ação e à experiência dos jovens em cenários, práticas, mercados, políticas, que o mundo adulto convencionou chamar de esfera pública, espaço de exercício de cidadanias. Um dos projetos, chamado Criança AIDS PCA, acredita que a única prevenção pode ser feita através de conter a epidemia da AIDS. E no site www.pca.org.br, prevenção, eles nos alertam a esse respeito.
E também no site www.unicef.org/Brasil/PT, existem alguns questionários que os jovens podem estar fazendo com relação a identificarem se vivem ou não nessa situação de vulnerabilidade. Então, o que seria essas situações de vulnerabilidade? Seria, se for viver experiências novas, a necessidade de procurar mais informações para a própria proteção e para a proteção daquela pessoa a qual você está relacionando. O que seria isso? Procurar informações, prevenir o HIV/AIDS passa a ser um direito e não um dever. O direito por quê? Porque tendo o direito a receber o preservativo, o jovem tem, por sua vez, o direito de saber como utilizá-lo, em que momento e a forma mais específica que pode repercutir como se fosse um aspecto saudável. O que seria isso? Por exemplo, é um direito do jovem ter a relação sexual e é um direito do jovem se prevenir com o uso de preservativo. Tanto o jovem do sexo masculino quanto a jovem do sexo feminino. Ou seja, a história do uso do preservativo, ela tem a ver com um direito. O direito do preservativo masculino e o direito do preservativo feminino. Caso surja qualquer dúvida quanto ao uso do preservativo, isso deve ser um aspecto muito importante na sala de aula, fundamental em qualquer disciplina onde aborda a questão da cidadania. Por exemplo, o serviço de saúde está disponibilizado na nossa cidade e na maioria dos municípios. O jovem deve, por direito, assim que decidir ter um envolvimento sexual, procurar esse serviço. O que está esperando o jovem nesse serviço? Um profissional da área de psicologia, um profissional da área médica, um profissional da área de enfermagem e, em alguns locais, também um profissional da área de assistência social. Ali chegando, ele vai ter um diálogo acerca da decisão de ter um envolvimento sexual e, a partir daí, ele vai ter as orientações necessárias, não só com relação a HIV/AIDS, como também as outras DST. A partir desse momento em que ele decide e se responsabiliza por esse gesto, cabe a ele também comunicar aos seus pais, aos seus familiares, essa decisão. E também contar com o apoio da escola, no sentido de orientar a questão do contato com o seu próprio corpo, a percepção das suas próprias vulnerabilidades, o contato com o preservativo. E os exames prévios, ou seja, a maioria hoje dos testes de HIV/AIDS estão disponibilizados de forma gratuita, não necessita um pedido médico. Assim que o jovem chega ao centro de testagem e aconselhamento, ele solicita o exame, é feito no mesmo dia e ele já sai do local com aquele pedido já encaminhado e o prazo para pegar o resultado. Em caso de situações de risco e de vulnerabilidade maiores, hoje é disponibilizado o teste rápido de HIV/AIDS, onde ele vai ter muito mais rápido um resultado se ele está realmente com riscos maiores do que ele previa. Ou seja, ele tendo o resultado, ele pode dar encaminhamento nas medicações necessárias. E uma coisa importante, não há necessidade do agendamento prévio. Não precisa passar por nenhuma consulta e nem ter o pedido do exame. No próprio CTA, aqui em Goiânia, no centro de referência, centro que funciona ao lado da rodoviária de Goiânia, ele pode ter acesso a todos esses procedimentos. Então, quais seriam os aspectos que nós podemos estar tratando de agora em diante? Faça o teste da AIDS, como pega e como não pega, como usar corretamente a camisinha, os principais erros no uso da camisinha, a necessidade de não compartilhar seringas e agulhas descartáveis, a necessidade do pré-natal durante a gravidez e a prevenção e o tratamento de DST/AIDS. Uma coisa importante,
nós da área da psicologia sempre atentamos para as crenças populares. Uma crença é que a AIDS é uma doença restrita aos chamados grupos de risco, o que não é verdade. Antigamente pensava que os profissionais do sexo e os homossexuais é que estariam com essa disponibilidade maior a adquirir a doença da AIDS. Com a epidemia da AIDS, tudo isso veio por terra. O que ocorre? Com a epidemia da AIDS, os dados epidemiológicos demonstram que todos têm de se prevenir. Homens e mulheres, casados ou solteiros, jovens e idosos, independente de cor, raça, situação econômica ou orientação sexual. Esse ponto quebra vários preconceitos. Então, nós que somos educadores, temos que tratar todos os alunos de uma forma em que todos eles sejam orientados e diminuir o preconceito justamente para com essas pessoas que anteriormente estariam em situações de vulnerabilidade maior. E o que ocorre? Como o uso da camisinha é algo que está sendo difundido em todos os setores, a forma ideal do uso do preservativo é que deve ser agora a nossa meta. Ou seja, usar corretamente a camisinha nas relações sexuais tornou-se uma forma de cobrar dos jovens isso, o que não deve, de maneira alguma, ser agora uma bandeira dos educadores. Nós devemos fazer com que essa meta seja um direito dos jovens e não uma obrigação. Quando isso passa a ser um direito, o que acontece? O próprio jovem, independente de quem está solicitando a ele essa utilização do preservativo, ele passa a ter uma visão maior. Ou seja, ampliando essa visão, ele percebe que o mais beneficiado é justamente ele e todos os parceiros que vão vir em sequência nessa vida sexual que ele vai ter de agora em diante. Tendo direito, ele vai carregar a camisinha com ele sempre, ele e ela, porque a mulher cabe exigir o uso da camisinha, tanto do parceiro ou ela carregar consigo a camisinha feminina. Por quê? Porque como durante o tempo a prioridade maior foi para a camisinha masculina, nós temos que agora, quando o HIV/AIDS é uma presença constante no universo feminino, também intensificarmos o uso da camisinha feminina. Então, cabe ao jovem apenas usar a camisinha masculina? De forma nenhuma. É também o dever da mulher carregar consigo a camisinha feminina. Ela não é disponibilizada da mesma maneira que a masculina ainda, mas isso pode ser o próximo passo. Com a utilização de mais preservativos femininos, isso pode também ser mais intensificado nas políticas de saúde. De onde vai vir essa solicitação? Justamente dos educadores. Quanto mais os educadores forem explicando dessa necessidade, dessa mudança do perfil da epidemiologia da AIDS, isso vai sendo aos poucos incluído nas políticas públicas. E a coisa mais importante, a mulher estando com HIV/AIDS e engravidando, o que pode acontecer? A proliferação da AIDS, ou seja, através da gravidez, da amamentação, essa jovem grávida pode transmitir para o seu bebê a AIDS. Então, a importância da mulher estar atenta para esse tipo de solicitação é fundamental. Ou seja, o pré-natal, que antes era uma coisa tão complexa, hoje já é disponibilizado e as pessoas em todos os setores já podem ter acesso a um pré-natal com qualidade e de forma gratuita. Ele pode ser agendado no posto de saúde e o que pode acontecer? Quanto mais cedo é feito o pré-natal e constatada a presença de AIDS na mulher, já o bebê começa a receber as medicações necessárias. O que acontece com isso? Muitas coisas de crenças anteriores vão ser alteradas. Ou seja, a mulher que às vezes nem ia ao posto durante a gravidez, passa a ir periodicamente, tendo acesso à medicação, inclusive de AIDS, contra a AIDS. Então, o teste da AIDS é hoje a nossa maior meta. Ele pode ser feito no CTA, e esses centros de testagem e aconselhamento, e a partir daí feito o encaminhamento
correta. Algo importante para o jovem, o sigilo. O sigilo, ele pode ser um contrato entre o jovem que chega ao serviço e também o serviço de saúde. O sigilo hoje é que garante a maior parte da demanda espontânea que frequenta o CPA. O sigilo leva à possibilidade da pessoa, mesmo em tratamento, não ser discriminada, não sofrer preconceito e poder, durante todo o tempo, terminar o seu tratamento de uma forma tranquila. O exame que é feito no CPA é feito por meio de uma coleta de sangue com material descartável. E algo importante, não é preciso estar em jejum. Então, como que se pega a AIDS? A AIDS, o HIV, o vírus da AIDS, pode ser transmitido pelo sêmen, secreção, pelo sangue e pelo leite materno. Sabendo disso, você pode conviver com a pessoa portadora do HIV. Pode beijar, abraçar, dar carinho, compartilhar do mesmo espaço físico, sem ter medo de pegar o vírus. E uma descoberta das pesquisas atuais é o seguinte: quanto mais respeito, apoio social, convívio social e também incentivos profissionais ou de educação essa pessoa com HIV/AIDS tem, ela consegue concluir o tratamento com êxito e também elas têm um período de longevidade de vida maior. Então, como que se pega a AIDS? Sexo vaginal sem a camisinha, sexo anal sem a camisinha, sexo oral sem a camisinha. Uso de seringa por mais de uma pessoa, transfusão de sangue contaminado. E a AIDS também, ela passa da mãe infectada para o seu filho durante a gravidez, no parto e na amamentação. E também por instrumentos que furam ou cortam, não esterilizados. Como que não pega a AIDS? O sexo, desde que se use corretamente a camisinha, masturbação a dois, sem a presença do material de sêmen contaminado, o beijo no rosto ou na boca, suor e lágrima, picada de inseto, aperto de mão ou abraço, sabonete, toalhas e lençóis, talheres ou copos, assento de ônibus, piscina, banheiro, doação de sangue ou pelo ar. E como se faz para usar corretamente a camisinha masculina? Você deve colocar a camisinha desde o começo do contato entre o pênis e a vagina. Tirar a camisinha com o pênis ainda ereto, logo depois da ejaculação. Ou seja, não aguarde terminar a ereção. É logo depois da ejaculação que deve ser tirado a camisinha. E apertar a ponta da camisinha enquanto ela é desenrolada para tirar o ar. Se o reservatório destinado ao sêmen estiver cheio de ar, a camisinha pode estourar, que é justamente o que ocorre com pessoas que vão tirar a camisinha muito rápido e não tiram o ar da camisinha anteriormente. Outra questão é o uso de lubrificantes à base de água. Os lubrificantes à base de água não destroem a camisinha. Os de vaselina e outros lubrificantes à base de petróleo não devem ser usados, porque eles provocam as rachaduras na camisinha. Outra questão é usar a camisinha uma vez e repetir a camisinha numa outra relação. Isso não deve ocorrer, porque aí corre o risco de contaminação pela AIDS. Guardar a camisinha em locais frescos e secos. O que ocorre? A pessoa deixa a camisinha no porta-malas do carro, no porta-luvas, em pastas que ficam ao sol. Isso não deve acontecer, porque ela pode modificar o padrão de qualidade. Outra questão é não abrir a embalagem da camisinha com os dentes. Por quê? Pode cortar a camisinha nesse momento. Ou às vezes com chave, canivetes, produtos que possam danificar a embalagem. E como usar a camisinha feminina? Para colocar a camisinha feminina, encontre a posição confortável. Pode ser em pé, com o pé em cima de uma cadeira, sentada com os joelhos afastados, agachada ou deitada. Segure a argola menor com o polegar e o indicador. Aperte a argola
e introduza na vagina com o dedo indicador. Empurre-a com o dedo indicador. Lembre sempre que a argola maior, ela fica para fora da vagina, porque isso aumenta a proteção. Depois da relação, retire a camisinha feminina, torcendo a argola de fora para que o esperma não escorra e jogue-a no lixo. Nunca use a camisinha feminina mais de uma vez. E o que deve acontecer quando for usar a camisinha feminina? Usar desde o começo do contato da relação sexual. Porque às vezes a jovem começa a relação e depois ela vai colocar a camisinha. E por certo, nesse momento, todo o contato já foi feito. Então, deve, antes do contato dos órgãos genitais, utilizar a camisinha feminina. Transar uma única vez com cada camisinha feminina. E guardar a camisinha feminina em locais frescos e secos. Nunca abra a embalagem da camisinha feminina com os dentes ou outros objetos que possam danificá-la. Outra coisa que pode acontecer é colocar do avesso. Às vezes a pessoa coloca do avesso a camisinha e pode ocasionar o rompimento. Deve olhar corretamente o lado certo de usar a camisinha.